Daniel, capítulo 6, versículo 10. Depois vamos ler também o 16, depois o 18, depois o 20 e depois o 22. Aleluias. Diz assim a palavra do nosso Deus, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, ou apontando para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Pai celestial, para sempre te louvaremos, exaltaremos e glorificaremos o teu santo nome. O que tu queres falar conosco nessa noite, Senhor? Então, ser servido em falar em nome de Jesus. Amém? Meus amados, queridos irmãos, Cristo Jesus, quando uma pessoa tem a sua vida dirigida por Deus, até quem não teme a Deus o admira. Quando a pessoa tem a sua vida dirigida por Deus, até quem não teme a Deus o respeita, porque vê nele algo diferente. Todos conhecem
a história de Daniel, a história do povo de Jerusalém ali, Judá, que foi levado cativo. E dentro da multidão estava lá também Daniel e seus 3 amigos. Sabe-se que o rei, ao chegarem lá, pediu que escolhesse dos estrangeiros pessoas bem dotadas, sem defeito, que conversasse bem versado em palavras. E esses 4 foram escolhidos. E muitas vezes, irmãos, nós não temos noção porque Deus nos coloca em determinadas situações. Eu quero falar para os irmãos sobre isso, porque quando nós olhamos o livro de Jeremias, capítulo 24, fala sobre quando Deus fala para Jeremias e pergunta para ele: Jeremias, o que vês? Vejo 2 cestos. Um cesto com figos muito bons, dá para comer, e um cesto com figos muito ruins que não dá para comer. Aí o Senhor fala para Jeremias: viste bem. E ele disse, mostrar para Jeremias que aquele cesto de figos bons e figos ruins seria um grupo de pessoas que seriam levados para o cativeiro. Só que o cesto de figos bons eram pessoas diante de Deus boas, e essas pessoas Deus iria guardar e livrar. Para onde estavam sendo levados? E os cestos de figos ruins eram pessoas que não agradavam a Deus, e as pessoas seriam mortas pela espada, pela peste, pela fome, por tudo isso. Agora, nesse cesto de figos bons estava Daniel e seus amigos. Foram para lá também. E aí, aqui, quando acabamos de ler, quando a pessoa tem vida com Deus e que adora somente a Deus, tem que pensar o seguinte: ela não vai ter sossego, porque ela vai causar ciúmes, invejas, e virá sobre ela o que? Perseguições, calúnias. Isso está no pacote quando a pessoa entrega sua vida para Jesus Cristo. Não tem como dissociar a vida em Cristo da luta, porque são 2 situações que estão intrinsecamente ligadas, estão assim: servir a Cristo e ter luta. Só que a certeza e a fé de estar em Cristo nos condiciona a superar quaisquer problemas que venham surgir durante a nossa caminhada. Não esqueçamos isso. E aqui, falando em luta, foi feito então uma imagem, uma estátua do rei, e que todos deveriam adorar. Irmãos, na Babilônia, na época de Daniel, havia mais de 1000 deuses, mas havia um que queriam fazê-lo como Deus, com letra minúscula, é lógico, que era o rei. E a convicção dessa estátua era para todos se dobrarem. Mas acontece que havia uma pessoa no reino
dos estrangeiros, chamado Daniel, que ele jamais faria isso. Era uma pessoa idônea espiritualmente, era uma pessoa dotada da graça de Deus, era uma pessoa dotada de temor a Deus, e isso o dava disposição para decidir tomar a decisão para o lado certo. Embora houvesse inimigos que entendesse que o lado estava errado. Quando alguém fala no mundo que a voz do povo é a voz de Deus, eu digo mentira. A voz de Deus é a voz de Deus. Aleluia. A voz do povo não é a voz de Deus nunca. A voz de Deus é a voz de Deus. E então fizeram uma cilada, porque disseram: olha, nós não temos nada de errado, não tem como achar nada de errado na vida de Daniel, a não ser no caso de servir o Deus dele. O erro de Daniel era ter temor a Deus, era servir a Deus. A igreja precisa entender isso, porque o mundo vê como erro a igreja servir a Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Estão criando aí já um projeto de lei, sabe para quê? A fala é o seguinte: não podemos deixar esses padres e pastores tomarem decisões. Nós precisamos tomar a rédea disso. Precisamos banir a Bíblia. Está cheio de crente tremendo. Cheio de crente tremendo por causa disso. E eu já sabia disso há anos, há tempo. E essa pessoa que falou isso estava fugindo do Brasil e voltou e disse: voltei e vou fazer isso. Irmãos, ninguém mexe com a igreja. Infeliz daquele que achar que pode fechar a igreja e que pode banir a Bíblia. A igreja precisa olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Cristo é o cabeça da igreja. Não importa quem quer que seja. Ninguém até hoje. Não teve ninguém que conseguisse até hoje. E se nós estamos aqui, é porque alguém, após Cristo, pagou o preço também. Por isso tentaram armar uma cilada para Daniel, e a única forma era fazer um decreto, um edito, forçando que todos tivessem que adorar a outro Deus, a outra imagem, a outra estátua. E eles fizeram isso, fizeram o Egito, foram lá no rei e falaram para o rei: não, porque tem um dos cativos aí do povo de Judá aí, de Jerusalém, ó rei, que não fazem caso de ti não. Está aqui na palavra de Deus aqui, ó. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração
Está aí, verso 13. Verso 13. Está escrito. Porém, conforme nós lemos no verso 10, Daniel, quando soube disso, presta atenção nisso, quando soube disso, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, ou direcionadas para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Duas coisas: Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração e fiel. Outra coisa, Daniel não foi até o rei pedir favor. Ele não se dobrou aos caprichos da corte. A igreja não deve se dobrar aos caprichos de ninguém, ainda que morra, ainda que haja ataques, mas não se dobra. A igreja está a serviço do Deus Altíssimo. Nós estamos a serviço do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E Daniel, então, ele simplesmente, quando tomou conhecimento, ele não foi pedir favor a ninguém, ele não foi chorar, ele foi orar. Era o que ele sabia mais fazer, orar. Aleluia. E ele orando a Deus. A Bíblia nos fala no verso 16 que o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse: Daniel, olha só, teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Isso quem falou foi o rei, foi um ímpio, foi um pagão. Daniel, o Deus que tu serve continuamente. Sabe o que é isso, irmãos? É servir a Deus de forma perene. Não é servir hoje e amanhã não servir mais. Não é adorar hoje e amanhã não adorar mais. Mas é ter compromisso com Deus. É ter compromisso com a tua palavra. É ter compromisso com as obrigações que são impostas à igreja por Deus, não é pelo homem. E Daniel tinha esse compromisso, porque independentemente do local que ele estava, de mais de 1000 deuses, tinha tudo ao contrário, mas ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de testemunhar de Deus, tanto que o próprio rei falou, porque lá tinha muitos deuses, Daniel estava servindo dele. Agora o que me chama a atenção é que o rei, ele sabia, observava que Daniel tinha compromisso com Deus. Agora, qual é a minha pergunta para nós nessa noite? Será que o mundo tem observado que eu tenho tido compromisso com Deus? Será que os meus vizinhos têm observado que eu tenho compromisso com Deus? Eu não estou dizendo por eu usar terno, usar gravata, por andar, não. Eu não estou falando porque as irmãs usam saiote até lá embaixo,
ou cabelo de coquinho, cabelo grande, ou não corta o cabelo, não é isso. Mas é um compromisso em servir a Ele, em espírito e em verdade. Que não adianta usar coquinho, tudo bonitinho, mas não ter vida com Deus. Não adianta. Não adianta deixar o cabelo crescer, arrastar lá por baixo. Eu tenho voto de não cortar meu cabelo. Mas aí, meus irmãos, não corta o cabelo, mas corre o risco, amado, de ter a língua cortada pelo anjo. Não tem vida. O que adianta tudo isso? O compromisso com Deus vai além. O compromisso com Deus vai além das minhas vestes, vai além do meu cabelo, vai além da minha roupa. O compromisso é muito mais do que pessoas imaginam. E aí você vê aqui que o próprio rei falou isso. Aleluia. O teu Deus, a quem tu continuamente ou perenemente serves, ele não fala assim, ele fala assim, talvez não, te livrará, ele te livrará. Então o rei sabia do poder do Deus de Daniel. O rei sabia disso. Então, outra coisa, Daniel dava bom exemplo, trabalhava bem, executava bem, estava em terra estranha, servindo ao rei pagão, mas mesmo assim, ele servia bem, tinha responsabilidade com seus compromissos, embora seja, aleluia, um judeu convicto, ortodoxo, adorador a Deus, mas não deixou de cumprir o seu compromisso ali, numa corte estranha, distante da tua casa, da tua terra, servindo o rei pagão, não deixou isso. E o rei via isso nele, via isso na vida dele. Amados, com tudo isso a Bíblia nos fala que depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia nos fala aqui no 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. O rei perdeu a fome pelo ocorrido com Daniel. Daniel era amigo do rei. Será que eu sou amigo do rei? A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, em João 15:15, Jesus fala: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Daniel aqui era amigo do rei, e o rei o admirava. A pergunta é: eu sou amigo do rei, o rei me admira? Como é que o rei me vê? O rei me vê como pessoa, na verdade, que faz a vontade dele, e anda conforme a palavra dele, que tem compromisso com ele, que tem responsabilidade com a obra dele. Aleluia! Como é que o rei me vê? Um caso para se pensar, isso é individual. Eu tenho que olhar como eu estou, como é que o rei está me vendo. Porque lá na Babilônia, o rei tinha bons olhos para Daniel, e a Bíblia fala exatamente isso, que ele se dirigiu, perdeu a fome, jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Vou tentar aqui passar para os irmãos.
O rei quer música? Não quero música. Ninguém vai tocar, não quero ouvir ninguém tocar, não quero lira, não quero flauta, não quero instrumento, não quero nada. Não quero. Eu não sei, mas talvez tenha sido, a Bíblia não fala, mas talvez tenha sido a primeira vez, ou por causa de uma situação, que o rei rejeitara os músicos para tocar para ele. Talvez nada antes na história tinha feito com que qualquer rei, rejeitasse que música tocasse para ele. Mas ali estava um caso especial, o caso de Daniel, amigo do rei, o rei amigo de Daniel, em terra estranha. E segundo a palavra de Deus aqui, o rei não quis saber. E a Bíblia nos fala que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Meus amados, eu estou tentando aqui entender que o rei estava contando as horas, os minutos e os segundos para o dia amanhecer, para ele ver qual tinha sido o resultado daquela catástrofe que armaram para Daniel, para ele ser morto porque adorava a Deus. E o rei queria, imagino eu aqui, esse horário não passa, gente, não passa o horário. E quando, pela manhã ele levantou e foi lá, se dirigiu ao local, não mandou ninguém não. O rei tinha poder para falar bem assim: fulano, vai lá ver como é que está o cara Daniel. Ele era rei, tinha muitos súditos, muitos empregados, muitas mulheres empregadas, tinha tudo. Ele poderia, ele não precisava se expor a isso, porque afinal Daniel era um escravo, era um cativo. Então qual é a importância que tinha? Mas para Deus e para o rei, Daniel tinha grande importância, porque era um homem fiel. Como diz na palavra de Deus, em Daniel 9, homem muito amado. Homem muito amado. O anjo falou para ele, muito amado de Deus. E aqui, segundo a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que o rei foi até lá, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, presta atenção, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, de novo a palavra continuamente, uma convicção, serves, tenha podido livrar-te dos leões. Porque para ele, imagina o leão cheio de fome. Daniel, vem cá, Deus te livrou, seu Deus te livrou, Daniel. O rei foi lá, né? Pessoalmente, porque ele estava triste, não quis saber de música, perdeu o sono, perdeu a fome, por causa de uma pessoa chamada Daniel, servo do Deus vivo. Aonde eu e você estivermos, Deus vai estar presente se formos fiel a Ele. Glória a Deus. Não importa se está no Brasil, na China, na Alemanha, na Índia, na Birmânia, não importa, no Cazaquistão, no Afeganistão, no Uzbequistão, na Rússia, não importa, na África, no Butão, não importa o local, importa que aonde estivermos, Deus está presente. Está em Macaé, está em Rocha Leão, está em Rio das Ostras, aleluia, Deus se faz presente.
Porque Deus tem prazer de livrar os teus, igreja. Deus não mudou a sua forma de pensar em relação aos teus servos. Aleluia. E a Bíblia nos fala bem claro, aleluia, ele foi até lá para saber e perguntou. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Opa, Daniel está vivo. Ó rei, vive para sempre. Daniel está vivo. Glórias a Deus. Ele continua: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência, porque foi achada em mim inocência diante dele. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo 34, 7? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra. Está escrito, Salmo 34, 7. Está escrito na palavra de Deus. E aqui ele fala: o Senhor enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum, porque ele achou o que? Em mim inocência. Ele viu que eu não cometi nenhum erro. E mais, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, eu apenas adoro meu Deus. Só isso. Irmãos, tem muita gente negando a Deus por pouca coisa. Tem muita gente negando, abandonando a Deus por pouca coisa. Daniel poderia escolher em se jogar na cauda do leão e dizer: não, eu vou adorar a estátua do rei, pode deixar. Ele escolheu servir a Deus. Escolha servir a Deus, e o restante ele faz. Escolha servir a Deus, que o que tiver de ser feito, Ele vai fazer. O nosso Deus é mestre em livramento. Assim como o rei perdeu a fome e jejuou também, os leões também tiveram que jejuar. Não é dessa vez que eu vou entregar o jejum. Não é Daniel que vai fazer os leões entregar o jejum. Vai continuar jejuando, porque Deus está na vida dele, como Deus também está em nossas vidas. É assim que nós devemos crer. Eu creio assim. Já passei por situações também assim, tá? Eu fui acusado do que não fiz, mas eu botei o joelho no pó e falei: Deus, tu sabe que eu não fiz isso. Eu fui acusado por telefone. Você tem família? Tenho. Tem filho? Tenho. Então se prepara que tu vai preso. Eu digo: é mesmo? Faça o que tu quiser. Faça. Eu fui com o joelho. E Deus me livrou. Alguém ligou para minha casa a cobrar. Não posso esquecer disso. E quando eu cheguei em casa, ela estava dizendo: estão ligando direto para cá, nos ameaçando. Quando eu cheguei, o telefone tocou. Quando eu cheguei, peguei o telefone assim na parede. Alô? Aí vi aquela voz assim. Primeira ligação a cobrar, hein? E eu deixei completar. Quando completou, vi aquela voz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A pessoa ainda falou João 14, 27 e desligou o telefone. Eu fiquei ansioso para quando o telefone chegar, para saber de onde veio essa ligação. A cobrar, da onde veio essa ligação, Jesus? Veio lá do Espírito Santo. Deus levanta alguém no Espírito Santo para ligar para mim, a cobrar e dizer: isto, até hoje estou aguardando a cadeia. Deus é fiel e vela para a tua palavra. Que Deus continue nos abençoando e fortalecendo, em nome de Jesus, amém?